Começar agora a compartilhar a tela com vocês. E vocês vão me dar o ok se tiver compartilhado, tá bom? Já tá, sim. Tá? Tá. Bom, gente, eu vou me apresentar. Eu conheço a maioria, mas eu vejo aqui nomes que eu não conheço. É uma honra estar aqui. Eu adoro, eu vou falar Mongeral, porque eu vim da Mongeral, mas eu adoro a Mag, eu tenho uma... Esse psicólogo está com acento é 100, mas tudo bem. Eu tenho uma experiência de vida na MAG, de família, né? Os meus amigos hoje mais íntimos vieram do relacionamento interpessoal, da época que eu vim da Mongeral. Então, eu tenho um carinho enorme por aqui. A Tati me fez o convite para poder participar, para fazer algum... Ela falou, faz algum trem aí para minha equipe, né? Inventa alguma coisa. Eu falei, olha, eu ando um pouco sem tempo, né? Eu montei um consultório agora, eu já tinha consultório, mas agora eu abri um CNPJ, montei realmente só consultório. Isso foi meio um empurrão da vida, não foi uma coisa programada, ficar só com consultório, mas assim, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, além do nascimento dos meus 3 filhos. Então, para vocês terem ideia como isso é bom. E trabalhar com o que a gente gosta, a gente trabalha com amor, a gente trabalha com dedicação, trabalha no tal do estado de flow que a gente fala, que na verdade é aquilo que a gente faz com prazer e vai passando as horas e você nem vê o que está passando. Então, ontem, para ter ideia, eu saí do consultório 9 horas da noite. Comecei às 8 da manhã, saí às 9 da noite, atendendo um sem parar. Estou com muita demanda de paciente online. E aí, a Tati, quando me perguntou, você pode fazer alguma coisa? Eu falei, só se eu puder aproveitar algo que eu vou depois fazer aí, posts para o Instagram, porque eu tenho que movimentar o Instagram, e ideias para gravar vídeo. Porque se for falar para um assunto específico de seguro, aí eu já não faria, porque vai sair muito do meu mundo hoje. Aí ela topou e eu falei, então vamos falar de procrastinação, tá aí para quem não tem meu contato, segue aí meu celular, fiquem à vontade para pegar, esse é meu e-mail, tá? Eu estou vendo aqui as pessoas, depois eu falo um pouquinho com cada um, né? Sejam bem-vindos todos. E a gente vai falar um pouquinho de um tema que quase não acontece, que é como vencer a procrastinação na pandemia. Eu vou falar um pouquinho como vai acontecer, como eu pensei. Eu não quero ficar falando sozinha, então vocês interrompam. Mas se puder fechar o microfone, quem tiver com o microfone aberto. Quem está com o microfone aberto? Tem alguém? Ah, pronto. Muito obrigada. Abre o microfone na hora que for fazer pergunta, fica à vontade para fazer pergunta, para não ficar falando sozinho, senão eu fico falando com uma máquina e a coisa mais horrível do mundo é falar com uma máquina, né? Para a gente falar um pouquinho de procrastinação, eu pensei, todos vocês que estão aqui, trabalham no mercado segurador, quem não trabalha no mercado segurador, se trabalhar aí no mercado de vendas, vai estar lidando e vendendo serviços, vendendo futuro, vocês vão estar lidando todos os dias com o fato de procrastinar. E o que é procrastinar? Então, assim, eu vou fazer um teste com vocês daqui a pouco, tá? Então, eu peço que vocês, quem não está com papel e caneta aí, pega papel e caneta, para vocês verem se vocês são procrastinadores e qual é o grau da procrastinação que vocês estão, tá? Então, pega lá papel e caneta, que daqui a pouco a gente vai fazer isso. Mas antes eu pensei para a gente falar um pouquinho da pandemia. Esse mundo da pandemia, ela mudou muita coisa na nossa vida. E ela mudou, inclusive, as relações interpessoais. Travou a vacina. Quem vai tomar vacina? Gente, quem tiver com o microfone aberto, só fecha um pouquinho. Pronto. A pandemia, ela mudou muita coisa na nossa vida e tem ensinado muito as pessoas, né? Principalmente nessa troca interpessoal. Não seria possível, por exemplo, a gente fazer isso com o pessoal de Franca, com o pessoal de outras cidades, se não fosse um meio online. Então, por exemplo, o Zoom, as reuniões de várias plataformas aí, elas possibilitaram que a gente tivesse esse mundo que a gente está vivendo agora. Mas muita gente perdeu emprego. Eu fui uma delas, não foi a melhor coisa que aconteceu, mas fui uma delas. Muita gente perdeu pessoas. Eu tenho no consultório semanalmente pessoas com sofrimento emocional enorme porque perderam entes queridos.
E isso está gerando uma ansiedade muito grande e um medo do futuro, uma insegurança, um medo do que pode acontecer. Será que meus parentes podem pegar minha mãe, meu pai, meus filhos, enfim? Isso está gerando. E a psicoterapia é uma coisa que está muito em busca. Foi um momento assim que faz muito sentido o olhar psicológico, o olhar emocional para tudo. E por isso é importante vocês pararem para pensar o quanto que o emocional interfere nessa tomada de decisão tardia, nesse adiamento de decisões, tanto na vida pessoal como na vida profissional, tá? Aumentou a ansiedade, adolescentes no consultório, chove de adolescentes no consultório com ideação suicida, claro, de falar. É tão claro a ideia suicida deles que os adolescentes não têm vergonha de falar. Eu tentei me cortar assim, eu tentei tomar remédio, inclusive pessoas no consultório que perderam pessoas por suicídio. Então, isso está muito intenso. Essa frase não é minha, eu só não pus entre aspas porque eu não vi de quem é, mas a pandemia hoje, se a gente pensasse num ambiente de experimento psicológico, a pandemia, sem sombra de dúvida, hoje é o maior experimento psicológico e emocional que o ser humano viveu diante das modificações de modelo de comunicação, que não existia nas guerras, porque também foi um evento difícil, mas já vivido no mundo. Ninguém vai sair igual, é o tal do novo normal. Ninguém sabe qual vai ser o novo normal. E uma das coisas que a pandemia trouxe foi muita coisa ao mesmo tempo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão aqui comigo, muitos estão aqui, estão assim, ó. Eu não estou vendo a carinha, mas com certeza vocês estão assim, ó. Também mexendo no celular. Porque a gente não consegue mais ficar somente focado num estímulo. A todo momento, a pandemia trouxe vários estímulos e várias possibilidades de verificação de notícia e de acesso à informação maiores do que a gente já vivia. Então, a pandemia ensinou muita coisa, mas também trouxe muita coisa, e o aumento da procrastinação foi um deles. Isso é inevitável. E aí, o que é procrastinar? É uma palavra difícil, né? Não vou falar da origem, de onde vem, se é grego, latim, mas procrastinar nada mais é do que adiar um evento importante ou uma decisão. Então, é uma decisão, ou uma tarefa, ou um evento, sem um motivo para você fazer isso, sem um motivo importante para você fazer isso. Ô, Tati, como é que fecha isso? Ah, pronto. E você não tem outra pessoa, não tem algo maior para você fazer. Porque assim, uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Vocês acham que postergar a atividade, postergar fazer alguma coisa é a mesma coisa que procrastinar? Escreve aí, ou abra um microfone. Eu prefiro que abra um microfone, estou me sentindo bem sozinha aqui. Eu sou uma pessoa de interrelacionamento. Não é mesmo? Oi, aqui é o Leandro Veríssimo. Tudo bom, Leandro? Tudo bem, você? Tudo bom. Prazer estar conhecendo você, Prazer, a sua imagem. Porque o nome já conhecia. O nome eu já conhecia. Quero nem ver como que é o nome. Mas você acha, Leandro, que procrastinar é a mesma coisa que postergar uma atividade? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes eu acho que você relacionar aquilo que você tem que resolver de mais importante e, de repente, relacionar aquilo de menos importante que você vai fazer no dia, você acaba postergando aquilo que é menos importante, aí não é procrastinar. Exatamente. Eu acho que procrastinar vem mais daquela questão psicológica de sentimento mesmo. Exatamente isso, Leandro. Eu acho que é isso, né? Exatamente isso. Porque, assim, o nosso cérebro não dá conta de tudo, tá? A neuropsicologia já explica isso. Pensa, gente, o que vocês comeram, por exemplo, no dia 11 de abril de 2018? Alguém se lembra? Cuscuz com... Mentira, gente, brincadeira. Muito difícil lembrar. Agora, se acontecer um evento muito importante e se esse evento tiver um cunho negativo, provavelmente você vai lembrar, porque ele marcou você. A nossa mente, ela escolhe o que a gente vai dar atenção e o que a gente vai focar a nossa atenção e a nossa atividade, porque senão a gente não dá conta. Então, postergar é sadio.
quando você não deixa de fazer algo que interfere na sua vida pessoal ou profissional. Essa é a diferença. Procrastinar é quando você deixa de fazer algo que vai fazer muita diferença para a sua vida pessoal e profissional, sem nenhum motivo. É assim, ó. Nós temos que entregar uma tarefa, um relatório. Suponhamos que vocês têm que fazer um relatório. E vocês têm que entregar esse relatório até às 17 horas. Aí você começa, tenho que fazer o relatório. Já começa, se for ansioso, já começa a ficar ansioso já logo de manhã. Tem que fazer um relatório, mas vai deixando para depois. Aí, mas eu tenho que arrumar a cama. Aí você vai arrumar a cama. Aí você volta, não, agora eu vou fazer o relatório. Nossa, mas eu tenho que dar comida para o cachorro. Nossa, mas eu preciso ligar para aquele corretor que não me retornou. Então, você vai interrompendo as atividades de modo que você vai deixando para depois, e para depois, e para depois, e para depois, e acaba chegando na última hora, e aí você faz no atropelo, no aumento de ansiedade e no aparecimento dos sentimentos de conotação ruim, chegando até a trazer depressão. Então, é isso mesmo, Leandro, que você disse, procrastinar não é postergar. E todos nós somos um pouco procrastinadores. Não tem como ser uma pessoa sadia se você não procrastinar um pouco, se você não deixar um pouco. Quando é que começa a dar problema? Vamos ver aqui. O problema, ele começa quando isso vai te causar um impacto negativo e um sofrimento. Isso é um problema. Então, quando você fala, será que eu sou um procrastinador? Sim, você é. Acaba de sair da live, pode todo mundo aqui, 31 participantes, 31 pessoas são procrastinadores. Agora, a pergunta que a gente deve fazer é, será que eu sou um procrastinador crônico? Aí a pergunta muda um pouco. Porque a procrastinação, ela é uma decisão individual. Ela não é ela passa pelo consciente. E pasmem, nós temos as questões inconscientes, então, para quem não sabe um pouquinho, inconsciente é aquilo que fica não na ausência da luz, então a gente não tem acesso. Eu falo um exemplo muito bom assim de inconsciente que é, sabe aquela pessoa, você conhece uma pessoa de imediato e você sente, não fui com a cara dessa pessoa, ou não sei por que eu fui com a cara dessa pessoa. Isso muitas vezes está balizado, está baseado nas questões que a gente tem inconscientes, que tem a ver com a nossa memória a nossa formação da nossa família nuclear, que tem a ver com as questões emocionais de como eu me sinto rejeitada, de como eu me sinto amada, como isso é ou não importante para mim. E aí, procrastinar é uma decisão. Eu deixo de forma consciente de fazer algo que vai fazer diferença na minha vida pessoal ou profissional. Porque deixar de fazer algo que não vai te acrescentar não é procrastinar. Você nem deveria ter isso na agenda, aliás. Se você perde muito tempo com algo que você não vai te acrescentar nem profissionalmente nem pessoalmente, isso é o que a gente fala na tríade do tempo, atividades circunstanciais. O que é isso? É uma atividade que você fazendo ou não vai fazer diferença nenhuma no seu dia a dia, nem pessoal e nem profissional. Todos nós temos um pouco de atividades circunstanciais. O nosso cérebro não consegue ficar focado 24 horas por dia. E vamos tirar 24 horas, porque quem dorme, por exemplo, 8 horas, não consegue ficar todo o tempo que estamos acordados focado. A gente precisa desfocar. A gente precisa fazer atividades que não consomem energia. Porque, assim, a gente acha, né? Eu falo para os pacientes isso. Você acha que seu cérebro é inteligente, mas se eu falar que seu cérebro não é inteligente, que ele tem uma parte, olha, muito burrinha e muito primitiva, você acredita? Porque a gente tem, isso já é senso comum, a gente tem a nossa amígdala cerebral, que é o mesmo cérebro da amígdala cerebral, que está aqui atrás, ele é o mesmo cérebro que tinha lá atrás os nossos antepassados. E ele quer prazer imediato, ele quer ser saciado, ele quer viver só coisas boas e não viver coisas ruins, e ele vai te ajudar muito a procrastinar. Você vai precisar muita intensidade consciente para voltar no seu foco, tá? Tá fazendo sentido, gente, para vocês? Sim. Somente 20% dos adultos são procrastinadores crônicos. Só 20%. Nos estudantes, isso é uma pesquisa já senso comum, a neuropsicologia já ditou, já tem vários artigos escritos sobre isso. Mas
todos os artigos que você vai no Google Acadêmico, ou no Cielo, ou no PepsiCo, quando você vai procurar artigos científicos publicados, pessoas estudiosos que se debruçaram para estudar, você não encontra nenhum artigo sobre procrastinação no mundo adulto. E, pasmem, o mundo do estudo, o mundo acadêmico, 70% a 90% das pessoas procrastinam. E existem uma infinidade de artigos científicos, inclusive uma escala de procrastinação já padronizada no Brasil, que é uma escala que mensura a sua tendência de procrastinar o estudo, tá? Quem entrou, seja bem-vindo e, por favor, desligar o microfone, mas ligar na hora que quiser falar aqui. Eu queria fazer nesse momento, para vocês até saberem, será que eu sou procrastinador? Será que eu não sou? Eu queria fazer com vocês um testezinho. E aí eu vou parar de compartilhar para eu poder ver a carinha de vocês, né? E ver a minha. Vocês podem abrir a câmera aí, eu acho que é bacana. Eu vou fazer 25 perguntas para vocês. E aí chegou o momento de vocês pegarem papel e caneta e anotarem. Nós vamos ver que tipo de procrastinação que vocês estão. E se vocês precisam de ajuda psicológica para me procurar, tá bom? Menos quem me conhece muito. Pode começar? Pode. Então vamos lá. Ó. A primeira pergunta, eu vou ler devagar, mas eu não vou repetir. Então eu vou pedir para vocês ficarem com hiperfoco nesse momento, tá? Primeira pergunta. Tomo decisões de forma rápida e imediata? Consigo avaliar as opções rapidamente? Verdadeiro ou falso? Segunda pergunta. Sempre pago minhas contas no prazo. Raramente tenho que arcar com custos de juros por causa de atrasos. Verdadeiro ou falso? Terceira. Sempre que termino de cozinhar ou preparar algo na cozinha, lavo a louça logo em seguida. Verdadeiro ou falso? Quarta, não demoro para iniciar projetos ou tarefas que tenho que realizar, mesmo que elas sejam chatas. Verdadeiro ou falso? Sempre compareço aos meus compromissos. Raramente preciso remarcar por me esquecer ou por ter algum problema com horários. Verdadeiro ou falso? Meu local de trabalho está limpo e organizado, por escolha minha e não por obrigação. Verdadeiro ou falso? 8. Sou bom em organizar minhas atividades. Raramente me atrapalho com datas e horários. Verdadeiro ou falso? Simone, essa era, você falou... Era 7. Era 7. Vou ler de novo. Não, era 8. Vou ler de novo, tá? Então, pulou a 7. 1, tomo decisões de forma rápida e imediata. 2, sempre pago minhas contas no prazo. 3, sempre termino de cozinhar ou preparar, arrumo a louça. 4, não demoro a iniciar tarefas. Realmente pulou a 5. Não tem problema. Então, vamos lá. Vamos lá, 7, né? Sou bom em organizar minhas atividades, raramente me atrapalho com datas e horários. 9, sempre que sou questionado, respondo as perguntas rapidamente. Depois eu vou abrir a 5, tá, gente? Que na hora de imprimir, comeu a impressão da pergunta 5. 10, sou detalhista, organizado quando vou às compras. Raramente esqueço de alguma coisa que deveria comprar. Verdadeiro ou falso? 11, quando tenho alguma atividade agendada, sempre chego no horário. Raramente me atraso para as minhas obrigações. Verdadeiro ou falso? 12, nunca me assusto ao conferir que horas são. Tenho uma boa percepção do tempo. Verdadeiro ou falso? 13, executo minhas atividades dentro do prazo. Quase nunca preciso de mais tempo para concluir tarefas que já havia planejado. Verdadeiro ou falso? 14. Minha casa está limpa e organizada. Por vontade minha
e não por obrigação ou porque outras pessoas organizam por mim. Verdadeiro ou falso? 15. Não deixo meus e-mails se acumularem. Verdadeiro ou falso? 16. Respondo meus e-mails e mensagens rápida e objetivamente. Verdadeiro ou falso? 18. Defino metas realistas e realizáveis. 17. 17. Defino 16. metas realistas e realizáveis e geralmente as conquisto. Verdadeiro ou falso? 18. Sei exatamente quanto recebo e quanto gasto por mês. Verdadeiro ou falso? 19. Quando planejo ou sou convidado para festa de aniversário, sempre organizo, compro presentes, comida, bebidas e decoração com antecedência. Verdadeiro ou falso? Quando estou trabalhando em algo, me concentro até que concluo, não desvio minha atenção. Verdadeiro ou falso? 21. Raramente me pego distraído ou pensando em coisas aleatórias. Verdadeiro ou falso? 22. Não costumo ter que refazer as coisas. Quando começo a trabalhar, geralmente já sei todos os detalhes. Verdadeiro ou falso? Próxima pergunta. Quando estou de saída, raramente me lembro de algo que deveria ter feito. Não costumo pensar se realmente fiz ou não alguma coisa. Verdadeiro ou falso? Próxima. Raramente me sinto sobrecarregado. Tenho a sensação de que as coisas acontecem de forma organizada na minha vida. Verdadeiro ou falso? Próxima. Quando o despertador toca, me levanto prontamente. Não costumo estender meu horário de levantar, nem ativo a função soneca do despertador. Verdadeiro ou falso? E última pergunta, 25. Sempre compareço aos meus compromissos. Não, nós já falamos essa, né? Meu local também. Pronto, acabou. É isso. Vocês vão... 7. Sim, eu voltei, mas eu já tinha lido. É a mesma pergunta. Meu local de trabalho está limpo e organizado, por escolha minha e não por obrigação. E a 5? A 5. Quando tenho tarefas recorrentes, diárias, semanais e mensais, essa não tinha sido feita. Sempre me programo para que essas tarefas sejam executadas sem surpresas. Verdadeiro ou falso? Vocês vão contar quantas vezes vocês responderam falso? 3. Quanto? 3. Eurípides, você? Não, Zé Mário. Zé e Mário? mesmo assim, E mesmo assim, porque fala a verdade. o negócio. Verdade. E mesmo assim, porque o dinheiro, o negócio de pagar a conta, a maioria deixa atrasar porque falta de dinheiro mesmo. Por causa da pandemia, Zé Mário? Não, é porque eu não sei o que eu ganho, o que eu recebo, o que eu gasto. Esse é o outro falso. Tá. Quem deu 4 ou menos? Eu, Ricardo. 4 ou menos, Ricardo e Zé Mário. Procrastinação mínima. Falta pouco para você mudar de uma pessoa que procrastina para você se tornar uma pessoa produtiva. Ainda que nenhum de nós nunca alcance o nível perfeito, é sempre possível melhorar. Procrastinação mínima. Quem deu de 5 a 9? Eu deu 6. Procrastinação moderada. 6. Procrastinação moderada. Nota 10, nota 9. Vai, vamos dizer. Porque vocês estão num nível normal de procrastinação. Tem ajustes, mas com algumas técnicas aí pode mudar, tá? 10 a 14. Infelizmente. Procrastinação elevada. Eu vou ler quem mais deu? Meu deu 9. 9. 9 é procrastinação moderada. 10 a 14, procrastinação elevada. Você está num nível beirando a procrastinação crônica. Ainda não é.
Tem que separar um tempinho para refletir nas atitudes e procurar entender o que é que está causando sua procrastinação, tá? 15 ou mais falsos. Eu conheço um monte. Mas ninguém vai falar aqui. Ninguém vai falar, né? Não precisa, tá? Deixa eu só ler o que é procrastinação crônica. Infelizmente, é o nível crônico, né, de procrastinação e muito provavelmente você deve estar tendo aí recorrentes crises de ansiedade, talvez pensamentos mais tristes, um possível pensamentos levando à depressão de repente. Tem que investigar o que é que está acontecendo ou um processo de autossabotagem. Ó, dica de livro, tá? Eu tenho 2 dicas de livro para passar para vocês. A primeira chama Zebras Não Têm Úlceras. Já ouviram falar desse livro? Desculpa, Simone, pode repetir? Zebras não têm úlceras. Zebras, bicho zebra. Zebras não têm úlceras. É um livro que trata sobre ansiedade. E a ansiedade está muito na base da procrastinação, em bastante caso, né? Em muitos casos. Então, esse é um livro. E um outro livro, eu até tenho aqui no consultório, mas eu posso até pegar, peraí, que eu vou pegar para mostrar para vocês, peraí. Vocês estão me vendo? Vocês estão vendo o livro? Tá dando para ver? Sim. Esse livro, para quem não está começando a fazer terapia ou para quem não quer fazer terapia, mas quer um pouco do autoconhecimento, O Ciclo da Autossabotagem. É um livro que custa R$15, gente. E para quem não quiser gastar os R$15, tem uma menina que lê no YouTube todos os capítulos desse livro. Então, você pode não comprar, você pode degustar um pouquinho. Se você gostar, compra, né? Eu gosto de ter os livros. Mas aí a gente vê um pouquinho, essa procrastinação, ela leva a gente a ter esse ciclo de autossabotagem. E entender os motivos faz toda a diferença, tá? Então, agora, eu separei aqui para vocês um pouquinho para a gente entender qual é o motivo disso, tá? Então, deixa eu só compartilhar de novo a tela aqui. Na hora que estiver aparecendo, vocês me avisam. Apareceu? Apareceu, sim, só que tá como você tem projeta na tela toda. Não, tá projetando aqui, demora um pouquinho. Por alguma razão demora, pronto. Vocês estão vendo, né? Ótimo. Eu trouxe algumas raízes da procrastinação, porque uma coisa é você falar, bom, ok, eu estou procrastinando, mas da onde vem isso, Simone? Porque eu estou aqui para entender da onde vem isso. E depois, né, o que é que eu faço para melhorar? Então, agora a gente vai entrar nessas discussões de da onde vem a procrastinação e o que eu posso fazer para mudar isso. Então, essa é a chave hoje da live, que eu falei que nós vamos demorar aí no máximo 50 minutos, que eu vou abrir para perguntas, né, daqui a pouco, mas para a gente entender o que acontece, tá? No primeiro momento, antes da gente falar dessas raízes, no primeiro momento da procrastinação, o nosso cérebro, ele aciona uma coisa que a gente chama de crenças, e não é crenças limitantes, tá? Porque tá tão em moda, todos os coaches falando das crenças limitantes, que eu acabo pegando um pouco de birra das coisas que as pessoas aí acabam se apropriando, mas as crenças que a gente tem sobre a nossa vida, sobre o modo como a gente é, como o modo como a gente acha que as pessoas nos veem, e a gente ativa essas crenças. Não é à toa que você procrastina. Isso é uma mensagem assim que, se vocês saírem daqui só com uma coisa, não é à toa que vocês procrastinam, não é à toa que ninguém procrastina. A procrastinação, ela está te ajudando a quê? A você evitar uma dor. Então, entender qual é a minha dor emocional, psicológica que está me levando a procrastinar, e avaliar, essa procrastinação está me causando um dano profissional, pessoal? É entender o que eu estou fazendo e por que isso está interferindo na minha vida. A primeira crença é, ninguém manda em mim. Então, me dão a tarefa, eu vou fazer quando e como eu quiser. Ninguém manda em mim. Então, tem gente que tem essa crença. E aí você vai pensando e alimentando vários pensamentos que tem do ninguém manda em mim. Segunda crença é, a vida é muito curta, eu vou fazer as coisas que dão prazer. Você vê a pandemia, gente, matou tanta gente. Eu não vou fazer isso não, eu posso fazer depois. Ai, nossa, eu faço correndo e entrego aquele relatório.
Não, imagina, quando eu tiver que fazer uma apresentação para minha equipe, eu faço depois. Ah, eu tenho que visitar um monte de cliente, mas eu agendo depois, dá tudo certo no final. E aí faz tudo correndo e atropelado, tá? Uma outra coisa que tem a ver com uma das raízes que a gente vai falar, que é o nível de energia e engajamento, se não for incrível, então eu nem quero. Eu só vivo coisas extraordinárias, que me dão prazer. E aqui eu quero contar uma história que talvez você já tenha ouvido, que tem muito a ver com vender seguro de vida e previdência, por exemplo, que é, a história da cigarra e da formiga. Quem não ouviu essa história? Eu preciso contar aqui a história. A cigarra ficava lá aproveitando a vida, a formiga guardava o dinheiro, veio o inverno, o dinheiro não, né? A provisão, veio o inverno, o que aconteceu? Bom, a cigarra, infelizmente, morre na história original. Tem algumas histórias aí que hoje as crianças são criadas de uma forma que o sofrimento não pode ser falado tão assim claro, né? Então, a cigarra morre e a formiga vive, porque ela pensou no futuro. E procrastinar tem a ver com isso, sabe? Se não for incrível, se eu não tiver engajamento, se não for uma coisa boa, não faço. Então, eu deixo para depois. Então, tentem se identificar, conforme eu vou falando, o que é que faz sentido, o que vocês falam, pode ser isso. Porque trabalhar isso dentro de você é uma forma de vocês fazerem perguntas para vocês. Isso é ficar terapeutizado. Eu faço perguntas para mim, eu tento entender o que interno meu está atrapalhando minha vida, tá? Vocês vendem isso, gente. Vocês vendem eu pensar no futuro. E quanto mais longe é o futuro, maior a tendência de eu procrastinar, porque eu acho que eu tenho muito prazo para fazer aquilo. Então, eu posso deixar para frente. Você quer motivar a sua equipe? Não fala, nós temos que entregar 14 mil no mês. É dividir em mini metas. Então, nós temos que entregar, olha, nós temos campanhas aí que agora toda semana vai ter premiação, porque aí a procrastinação da entrega, quem entregar mais número de propostas nos primeiros 15 dias, ganha um prêmio tal, enfim. Por que isso motiva? Porque isso evita a procrastinação. Porque todo mundo vai achar que o cliente vai te receber no dia 27. E você vai fechar a venda e vai implantar. Porque é essa tendência que a gente tem. Então, lidar com o futuro é muito difícil, né? Outra crença, intolerância à incerteza. Aquela pessoa que tem aquele medo de não dar certo, então nem vou tentar. Então depois eu tento, sabe? Aí se não der certo, você fala assim para você, mas eu nem tentei mesmo. Então você deixa para depois, para não dar tempo de fazer, para você não ter tempo de se frustrar. Olha como é emocional, e aqui o Leandro falou, né? Eu quero entender as bases emocionais. E olha como isso é emocional e como isso faz sentido para a gente jogar uma atividade para frente, para frente, para frente. Outra coisa, né? Falta de energia. Eu só vou fazer se eu estiver muito bem disposta. Então, amanhã eu vou acordar, dependendo do meu humor, eu vou fazer aquela atividade chata. Se você acordar de bom humor, você acha mesmo que vai querer fazer atividade chata? Muito provavelmente você vai entrar na vibe de quero aproveitar a vida. Falta de capacidade, né? Eu não dou conta. Nossa, é muito difícil. Nossa, eu tenho que montar um slide, uma apresentação com 15 slides e fazer slide para mim é uma tortura. Você vai deixar para a última hora, se você achar que você não tem capacidade para isso. Tudo isso são crenças emocionais. Crenças emocionais que te levam a pensar que você pode deixar para depois. E aí vem um segundo momento, você sente aquele desconforto. Você não tolera esse desconforto e aí você vai fazer o quê? Vai buscar um alívio. Como é que a gente busca alívio de um desconforto? Preciso entregar aquela atividade. Ai, meu Deus do céu. Aumentou a ansiedade. Como é que você gera um alívio disso? Bebendo, comendo, fumando e outras coisas que a gente faz que dá prazer, a gente começa a fazer nas horas que não são devidas para fazer ou em excesso. E aí vem as compulsões. Tudo isso está ligado no seu emocional do deixar para depois. Depois, você chega no momento que não está mais automático e consciente. Você começa a criar desculpas na sua cabeça. E essas desculpas, geralmente, os pacientes que eu tenho que gostam de procrastinar, o que eles fazem? Eles criam desculpas racionais. Você é muito difícil contestar. Do tipo, se a vida é curta, aí ele tem aquele aumento de desconforto, então ele vai buscar um alívio. O que ele faz? Não, eu vou tomar uma cerveja hoje. Ok, vai tomar uma cerveja no lugar que ele tinha que fazer atividade. E aí ele vai te falar, mas Simone,
Você não viu que morreu a prima da fulano? Nós estamos aqui nesse mundo, plena pandemia. Não é uma verdade, pandemia? Não está morrendo gente? Não é verdade que a gente tem que aproveitar a vida? Pronto, criou uma desculpa procrastinadora. E tudo isso tem a ver com as suas expectativas negativas. Se você for ansioso, e ansioso é o quê? Eu acho que o futuro vai ser ruim, então eu fico com medo do futuro. Muito provavelmente você vai ser procrastinador. Se você não tiver um engajamento na sua vida, o que é engajamento? Eu faço o que eu gosto. E mesmo que aquilo não é a missão de vida que eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro e hoje não é o que eu quero fazer, mas eu faço com prazer porque está me dando sustento. É entender o engajamento das coisas, é fazer com prazer, é passar para o outro a energia que você tem e que você gosta de fazer o que você está fazendo. Deixa eu só tirar isso aqui daqui. A terceira é a impulsividade. Sabe aquelas pessoas, todo mundo aqui, provavelmente um de vocês né? É aquela assim, começou a dieta, aí foi no supermercado, comprou tudo vegano, tudo sem carboidrato, low carb. Comecei low carb, aí compra tudo de low carb. Lota tudo, porque é impulsivo. Mas aí, se ele é impulsivo, ele começa num dia. No dia seguinte, ele não perdeu 5 quilos. Ah, não funciona essa dieta. Imagina, vou tomar cerveja. Pronto, voltou lá para o seu alívio. Percebe como você sempre vai fazer de tudo para voltar para o alívio? E existe um tipo específico de pessoa que é o perfeccionista. Esse nunca vai entregar porque nunca vai estar bom. Vai procrastinar, porque não ficou bom, aí volta, nunca vai ficar bom e a entrega nunca vai acontecer. Então, a dica é, avalia o quanto que a sua satisfação, o quanto que a sua realização e satisfação da tarefa está longe ou perto. Porque o seu cérebro tem, sim, dificuldade de avaliar satisfações de longo prazo. Se não fosse assim, todo mundo teria pensado na sua aposentadoria, e o que a gente vê que no Brasil não é uma verdade. Ainda mais o Brasil, que é um país imediatista, né? Nós não temos essa herança genética, esse inconsciente coletivo de muito projetos a longo prazo. O longo prazo a gente começou muito recentemente, porque a nossa própria moeda não era estável. E aí, aqui algumas dicas para a gente encerrar. Esse é o último slide, tá, gente? De como existe uma coisa que chama neuroplasticidade. Eu acho que é um termo que já está mais quase entrando no senso comum, mas neuroplasticidade, eles conseguiram provar agora que o nosso cérebro ele consegue fazer novas conexões e aí recuperar, por exemplo, até áreas perdidas, áreas que você não tem muita atividade. Com isso, você organizando, você favorece que o seu cérebro tenha essas habilidades novas. Você favorece que tenha essa neuroplasticidade. E aí eu listei algumas coisas aqui que eu sei disso, eu sei, mas não faz. Então, isso é fazer. É assim que a gente cura a procrastinação, é fazendo, é falando, vou fazer e vou fazer. Esquece os livros motivacionais, vai com medo mesmo. Quem tem medo não vai, quem tem medo trava. Tem que tratar o medo, não tem que ir com medo mesmo. Então, tem umas coisas motivacionais que hoje já virou meio que jargão, que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas fazer lista de atividades faz com que o nosso cérebro entenda que a gente está dando conta de passar e concluir uma tarefa. E concluir uma tarefa é uma realização, é um prazer cerebral. Então, organizar a agenda como? Comece com as coisas mais difíceis, porque você vai gastar mais energia, e se você deixar por último, a tendência é que você vai estar cansado e vai deixar para outro dia. E organizar a agenda é assim, coloquei que eu tenho que fazer 5 atividades, eu fiz só 3, essas 2 que você não fez, passam para o dia seguinte como primeiro lugar. E aí organizar mesmo. Dividir tarefa grande em tarefas menores e mais fáceis de fazer. É a questão da meta. Eu dei aquele exemplo da meta, né? Você pegar a meta, dividir em semanas, dividir em dias, para que você consiga devagar ir atingindo. Chegar na última hora e falar, hoje eu tenho que vender 10 mil, esquece. Você vai querer fazer tudo, menos vender 10 mil, porque não vai ver que não tem condições. Retirar os distratores. O que é distrator? Distrator é um estímulo, é algo, é isso, é o celular. O celular é o maior distrator que a gente tem. É um objeto, um estímulo que vai desviar a atenção. Desliga o celular ou põe no silencioso e vira para baixo. Não deixa o seu olho olhar que chegou, por exemplo, aqui eu estava fazendo, chegou um agendamento de um paciente na plataforma online, eu já olhei e já pensei na minha agenda. Então, ou seja, distrai na hora. É inevitável.
E essa última dica, eu olhei um neuropsicólogo que eu gosto muito, que é o Pedro Calabres, tá? Que tem um canal que chama Neurovox. Ele fala, faça uma tarefa que dá prazer junto com uma tarefa enfadonha. Como assim? Eu tenho que entregar um relatório. Se eu fizer o esboço do relatório, eu paro 10 minutinhos e como chocolate. Sei lá, se chocolate for uma coisa que você gosta, ou ouço uma música que eu gosto. Se eu concluir até tal horário, a parte tal desse relatório, eu levanto um pouquinho. Você vai te dando recompensas por ir cumprindo o que você se programou a cumprir. E aí você vai entendendo que você vai conseguindo cumprir, vai conseguindo evitar as desculpas que a gente cria, né, para a gente mesmo. Então, aqui, de tudo que a gente falou, né, para acabar com 50 minutos cravado, que eu sou uma pessoa que gosta de seguir à risca o horário que a gente combina, quem procrastina, a tendência é ter um nível elevado de ansiedade, está sempre sobrecarregado, está sempre sem tempo, não consegue cumprir com os eventos pessoais e profissionais e é visto por algumas pessoas como desligado, incompetente, desorganizado. E, na verdade, é só uma questão emocional que precisa ser trabalhada. Não tem nada a ver com incompetência e não tem nada a ver com palavras que te denigrem, que te deixam para baixo, tá? Bom, gente, a mensagem é essa do bate-papo. Eu espero que tenha feito sentido, né, para vocês. Eu vou parar de compartilhar a tela e aí eu abro agora para que a gente tenha um momento que possa ir trocar ou fazer perguntas. Vocês podem ficar à vontade, eu vou respondendo na medida que eu vou conseguindo, né? Porque nem tudo a gente sabe. Não precisam brigar para ser o primeiro, não, tá? O primeiro que quiser pode ficar à vontade. E aí, Heitor? Tô te vendo. Tô vendo as pessoas agora, quem tá aqui. Obrigada, viu, gente? Ó, quem não me segue ainda, vai lá no Instagram, psicóloga Simone Manzoli. Agora é a hora do distrator, gente. Pega o celular, psicóloga Simone Manzoli, segue lá, me acha. Eu tenho um canal no YouTube também, que às vezes eu posto vídeos. Tem mais vídeos de alienação parental, que é o foco que eu tenho mais em questão de perícia. Ô, Simone. Oi. Vamos lá. Você estava dizendo que a ansiedade, se a pessoa está, a pandemia está ruim, tal, se eu sou ansioso, eu vou prever um futuro, eu estou preocupando com um futuro ruim. Se a pessoa for ansiosa, porém otimista, ela também não pode causar o mesmo mal com relação a eu estou ansioso, a pandemia está aí, mas não vai acontecer nada e eu vou tocar minha vida. Isso é bom ou é ruim? Isso é um estado que a gente chama na psicologia de mania, tá? Chama estado de mania. Antigamente existia eu falo antigamente porque já mudou o termo dessa patologia, hoje chama transtorno de humor, mas há um tempo ela teve um outro nome, ela chamava transtorno maníaco-depressivo e depois bipolaridade. Então teve vários nomes. Nós todos temos a fase da mania, a fase depressiva. Dentro da gente faz parte da nossa essência momentos de mania, momentos de depressivos no sentido de elaboração, tá? Quando a gente é otimista, ser otimista é diferente de de ter um pensamento positivo a qualquer custo. Eu não consigo achar um nome para isso. Otimista é você ter uma visão de que as coisas vão dar certo, mas se não derem, você tentar achar soluções para que isso dê certo. Isso é ser otimista. O que você está dizendo é um estado de mania, é um estado de fazer. E no estado de mania a gente não pensa, a gente se arrisca e coloca inclusive nossa sanidade mental e nossa saúde e integridade em risco. Sim, isso coloca muito em risco. E tem muita gente que entrou no estado, isso é um estado de negação junto, né? A pandemia só vai pegar no meu vizinho, não morre assim, isso é uma questão política, e aí é uma série de outras consequências. É por isso que todo mundo deixa para o último dia da meta. A gente é otimista, porém, chega no último dia, todo mundo sofre. Então eu te contestei, Zé Mário, porque então isso não é ser otimista, né? Isso é entrar na fase da mania. Gostou, Rodrigo? Te ajudei? Na sua equipe? Respondi, Zé Mário?
Mais alguém? Oi, Perfeito. Lísia. Demara agora está na equipe da Lídia. Ah, ele está no da Lísia. Te ajudei, Lísia? A Lísia saiu. Sim, mas eu estava pensando aqui, quando você está falando de procrastinar, Confunde, né? É trava-língua. Trava-língua essa. Eu também vejo muito hoje como a gente está assumindo muitas demandas, né? Todo mundo tem muitas atividades, cada dia é uma demanda, por mais que você tente, né? Ser uma pessoa planejada, as Acaba coisas vão acumulando. acontecendo, né? E por mais que você tenha esse checklist de atividades, como você colocou, que é um bom, né? Muitas vezes, pelo nosso consciente ou talvez subconsciente, na hora de escolher, você sempre vai escolher o mais fácil, né? Isso é o problema, exatamente. Porque você já tinha as atividades, vai ter que encaixar, e aí vai sempre aquele seu ladinho, assim, né? Ah, então deixa eu já fazer esse eu faço depois, e esse depois acaba te atrapalhando, porque você tem outras atividades, aí gera ansiedade, e se a gente não trabalhar isso com atividades, como você falou, né? Para distrair, ou exercício físico, seja lá o que for, isso vai gerar uma doença, né? Sim. É muito importante isso, Poli, porque, por exemplo, a Tati virou para mim semana passada, falou, você faz? Eu falei, eu vou abrir um espaço na minha agenda e eu só tenho esse espaço. Aí eu abri 17 horas, eu tenho um paciente, não às 6, eu tenho um paciente 6h30, então, ok, eu dei margem de segurança para mim, só que aí eu fui na plataforma online que eu atendo, bloqueei os horários, porque se eu não fizesse essa organização, agendaria um paciente para mim, e eu ficaria no conflito de agendas. A organização, ela ajuda você a se acalmar. Por quê? Você olhar a agenda, todos os dias de manhã eu olho minha agenda e entro na plataforma, porque a plataforma agenda um paciente sem que eu peça, aquilo vem. Então, por exemplo, ontem eu abri, tinham 10. E aí eu já sei que tem, me programo no dia e sei que eu não vou ter intervalo para nada. Não assumo responsabilidades. Então, hoje eu só estou aqui e preparei isso porque eu me programei. Por exemplo, esses slides eu fiz, não fiz hoje, não fiz ontem, eu fiz na sexta-feira, porque foi o espaço que eu tinha na agenda. E eu sabia que sábado eu não teria espaço, que domingo eu não teria espaço, porque eu quero ficar com os meus filhos, que eu quero ter prazer e não trabalhar aos domingos, e eu sabia que segunda ia ser um dia complicado. Então, é uma questão de, tá difícil? Faça o difícil primeiro. Porque é chato, porque o difícil não é legal. Se não fosse... não seria tão... Tem difícil que é legal, mas a maioria dos difíceis são chatos. Tirar o chato da frente, né? E me fala uma coisa, você acha que por essa questão que é nova para a gente, no home office, confundiu muito as pessoas, estar em casa fez com que muitas pessoas se dispersassem, né? Além de... porque, um exemplo, o que eu penso aqui? Às vezes esse teste que você passou, né, foi um teste rápido e é para isso mesmo, para as pessoas responderem verdadeiro ou falso, e às vezes, por estar em casa, elevou um pouco da procrastinação? Muito, não foi um pouco não, foi muito. Porque o nível de distratores aumentou muito. Tem, além do celular, você tem o cachorro, você tem a campainha, quem tem filhos tem o filho, a panela de pressão que está ligada, ou a faxina que você tem que fazer, é o faxineiro que chegou, enfim, tem um monte de distratores. Qual é a dica, né? E primeiro, né, o seu cérebro não entende que você está indo trabalhar se você não coloca roupa de trabalho, é o primeiro passo. Não importa se você vai ficar em casa, você tem que colocar roupa de trabalho. Sabe aquela coisa que a nossa avó falava? Roupa de festa, roupa de clube, roupa de trabalho? O seu cérebro, ele é preparado para isso, então prepara ele. Coloque roupa de trabalho. Coloque horários. Pausa no almoço, não leva o celular. É pausa para o almoço. Se você estivesse almoçando no trajeto do seu almoço, você atenderia um celular? Muito provavelmente, quem tem um aparelho que pode falar no carro, tudo bem, mas geralmente a gente evita. Então, pensa, eu estou trabalhando. Então, o foco do meu dia vai ser para trabalhar. Isso ajuda muito, tá? Certo. E assim, ó, e agora, né, como você mesmo ressaltou, não existe, assim, esse novo normal. Vamos ver como é que vai ser esse novo normal, porque a gente ainda não tem muita ideia de como é isso. E as empresas, apesar de tudo, uma questão, assim, de proteção, mas aí entrou também um quesito de... que hoje a gente vê muito isso, a parte financeira das empresas, ela viu muito valor no home office, né? E muitas pessoas também hoje optam, não, eu prefiro, eu me dei bem, que nananã, mas também se sentem
esse procrastinador aí. Então, assim, tá aí dentro de casa, poxa, estou em casa, minha empresa hoje a empresa recomenda por questão protetiva, mas pode mudar, porque a gente não sabe como é esse novo normal. Então, assim, o que as pessoas têm que levar para dentro de si, assim, e para suas atividades diárias para falar, poxa, estou em casa, mas além dessa questão de vestir a roupa, mais lista mesmo, que você falou, listar o exercício. Listar a agenda, listar e ir ticando o que você já fez. Uma outra coisa, tem um ambiente separado na sua casa para trabalho. Não almoce, trabalhe, assiste televisão, tudo no mesmo ambiente. Se você tiver essa possibilidade, muita gente não tem que fazer tudo no mesmo ambiente, mas se você tiver essa possibilidade, você separar um local, nem que seja no meio da sala, mas ali naquela mesa, aqui naquele local, é o seu local de trabalho, e lá não entra comida, lá não entra nada que não seja relacionado ao trabalho, você vai condicionando o seu emocional a entender que aquele é seu ambiente de trabalho, estando em casa ou não. Isso também ajuda, além das listas. Ok. Acho que é isso. Mais alguém? Já saiu muita gente, né? Eu não consigo ver quantas pessoas estão, mas acho que já está dando a hora, né? Nem saíram tantos, assim, mas, assim, que a gente, né, falou 1 hora e tem o pessoal, algumas pessoas também estão em trânsito, coisa e tal, então por isso precisaram desligar. Tá. Eu acho que a gente pode... Tem mais alguém que tem pergunta? Colocação, fala, crítica, feedback? Acho que Hã? Pode? Quem está falando? Leandro. Simone, Oi, tudo bom, Leandro? Tudo já. Essa questão também daquelas pessoas que estão em transição, de que estavam num trabalho CLT, né? Que tinham que obrigatoriamente cumprir o horário, cumprir com seus afazeres, porque estavam sendo supervisionados, literalmente. E essa transição para trabalhar por conta, por exemplo, você ter que controlar sua agenda, você ter que fazer os seus agendamentos para as vendas acontecerem. Isso também, às vezes, gera um pequeno bug também na cabeça, né? Gera muito. Eu passei por isso, então eu vou te falar não só como psicóloga, mas na prática, tá? Em agosto, no dia 3, comecinho de agosto, primeira semana de agosto, eu fui mandada embora pela primeira vez de uma empresa que eu não estava gostando, que foi uma das piores, foi a pior experiência profissional que eu tive na minha vida, sem sombra de dúvidas. E na hora, eu falei, vou me dar o luxo de ficar uma semana pensando. Eu pensei uma semana, aproveitei, dormi até tarde, fiz aquilo que a gente não faz. Quando foi segunda-feira da outra semana, eu falei, eu preciso voltar à minha clínica, o que eu gosto de fazer. Eu tinha fechado nesse último ano. Fiquei 1 ano sem atender no consultório. Em 20 anos de formada, eu só fiquei 1 ano sem atender no consultório, que foi esse ano de 2019 e 20, metade de um, metade do outro. E aí, então, eu pensei, preciso voltar, eu gosto de fazer isso, mas eu preciso ter paciente. E eu tinha rosca, eu tinha 0 pacientes. E meu Instagram todo, desde 2015 eu não mexia, profissional, enfim. Eu falei, preciso mexer. É mundo digital que eu quero? Então é mundo digital, porque o mundo digital vai me dar visibilidade, então eu vou. Já fui atrás de plataforma, já fui atrás de um curso para fazer como que fazer marketing, porque eu não sabia nada de marketing, de Instagram, essas coisas tem um monte de coisas no Instagram, enfim. E comecei a fazer. Em 1 semana eu já estava com 3 pacientes e por aí vai. Hoje eu tenho um monte, eu estou com a agenda lotada em 6 meses. Porque eu comecei em outubro, né? Eu comecei a atender numa sala que não era uma sala antiga minha. Em outubro eu aluguei um espaço, assumindo um aluguel, assumindo responsabilidade de condomínio, assumindo luz, assumindo energia, sozinha, não quis ninguém comigo. E estou desde outubro e fazendo aquilo que eu quero, só que eu sou o financeiro, eu sou o marketing, eu sou o responsável técnico, eu sou a contabilidade, eu sou a organização da agenda, eu sou tudo. E para ser tudo, eu preciso ser organizada, porque se eu não for, eu vou ser uma inimiga minha, eu preciso ser a minha amiga. Senão minha profissão não vai para frente. Que aí, na verdade, você tem que realmente começa a questão do auto se gerenciar mesmo, né? Do tipo assim, olha, eu preciso me organizar, porque não é porque eu estou em casa ou porque eu sou monitorada e agora eu estou num ambiente onde é meu, não é que você falou no começo? Ninguém me manda, né? Porque se eu quiser levar isso para dentro da minha casa sendo home office, eu posso, ninguém me manda. Mas se não levar a disciplina, a organização, e mesmo estando em casa, criar um ambiente de trabalho onde você possa desenvolver as suas tarefas com horários e tudo mais, você não evolui, né? E você começa a ver
Tati e Leandro, né, e todo mundo, você começa a ver que quando você começa a perceber que a sua organização e evitar a procrastinação vai te rendendo dinheiro, vai te rendendo frutos, não tem quem te pare. Você começa a parar esse ciclo da autossabotagem. Então, é você ver mesmo a recompensa, né? É você se tornar o seu melhor amigo. A gente nasce, eu vou falar para terminar, e a gente nasce, é uma frase minha, tá? Abre aspas, é meio chula, mas eu sou mais da linguagem mais prática, né? A gente nasce pelado e sozinho, e a gente morre pelado e sozinho. Nem de mão dada com outra pessoa vai alguém junto com você. Só você faz a passagem, só você sabe o que é. Só você está dentro do seu corpo e habitando aí, vendo as coisas como você está passando e pode falar. Então, pedir opinião para os outros não faz sentido, porque ninguém vive a sua vida. Então, é pegar isso e ser seu melhor amigo, né? A sua melhor amiga. E fazer as coisas para que você dê certo. Para de se sabotar. Eu me sabotei muitos anos. A gente se sabota. E sabotar não tem nada a ver com cognição, com ser inteligente ou ser intolerante, ignorante. Não tem nada a ver. Tem a ver com eu não mereço, eu não consigo. Tem a ver com as nossas questões emocionais. Sim, o Zé Mário e o Rodrigo. Antes, o Rodrigo queria fazer uma pergunta, mas aí... Pode falar, Rodrigo. Rodrigo e depois o Zé Mário. O Zé Mário levantou a mão também. Rodrigo, você está no mudo. Isso. Não, era só para falar mesmo que acho que é importante a gente rever isso, né? Porque a gente já sabe do que a gente precisa fazer para nos organizarmos, né? Acho que é muito importante. A gente retomando isso, a gente vê o tanto que a gente às vezes falha em alguma coisa que acaba passando para o nosso dia a dia, principalmente nessa área comercial, né? A gente vai sempre para o mais fácil, e às vezes a gente consegue se organizar porque aparece uma coisa aqui, já aparece outra lá, e essa correria desse dia a dia nosso acaba deixando a gente um pouco desorganizado. Eu acho que é muito importante a gente relembrar isso, parar, sentar, pensar, e aí colocar isso tudo no papel de novo e tentar se organizar novamente. Acho que a Simone tem que deixar aquela listinha para a gente, né? Para a gente pegar. Mas é verdade, isso faz parte, né? Também. Eu já acho que a Simone tem que voltar para a nossa vida. A Simone faz diferença. A gente marca mais bate-papo de outros assuntos. Olhem a Fole. Fica a dica. Fica a dica. Não. É que o da Simone é mais antigo. Coitada da dica. Não é para voltar. Gente, eu estou hoje numa fase que eu agradeço todos os dias a escolha que eu fiz. Assim, foi uma escolha empurrada. Às vezes um chute é um estímulo, né? E assim, muito, muito realizada mesmo, muito. E quando a gente está assim, as coisas vão fluindo, né? A gente vai contaminando positivamente as pessoas. Sim. Alguém mais quer? Ô, Simone. Oi. Eu, na verdade, não levantei a mão, eu bati palma. Bateu palma. A sua conclusão foi perfeita, tá? Se é chula ou não, foi perfeita. E vou te dizer uma coisa, na última semana, saiu o seu nome aqui na Mão Geral, né? Tal, que é Simone Manzolini, né? Aí, o que choveu de elogios. Ai, que bom, fico feliz. Fique sabendo que você é muito querida aqui, viu? Muito bom. Gente, nem precisou morrer para ter tanto elogios assim. Todo mundo falar bem. Isso é bom, sim. Isso aí é show. Vocês estão na minha frente, na hora que desliga as câmeras, é o Big Brother. Eu agradeço, gente. Eu adoro. Tudo eu faço. A Mag, eu vou falar Mão Geral, tá, gente? Porque eu não sou da época da Mag, eu sou da época da Mão Geral. E a Mão Geral, para mim, todo mundo mora no meu coração. O pessoal de Franca aí eu vejo desde o primeiro dia. Daí, Zé Mário, Mildian, Lidiane, eu vejo desde o primeiro dia, né? O Cícero, enfim, o pessoal de Ribeirão eu conheço bastante. Hoje participou mais o pessoal de Franca, né? Pois é. Bom, tem mais alguém que gostaria? A gente pode encerrar? Simone, só para lembrar, eu sou o Leandro, que o Adriano, da GetNet de Santander. Muito prazer, Leandro, muito prazer. Então agora a gente se conhece. Manda um abraço para o Adriano. Legal. Muito legal o bate-papo de hoje. Show de bola. Muito bom.
Seja bem-vinda, Você- Mag. Oi. Obrigado. Antes de encerrar, eu quero agradecer você por ser, assim, uma amiga sempre atenciosa, que sempre acolhe e aceita os meus pedidos. Agradecer por você ter se disponibilizado, ter reservado o seu tempo, a sua agenda para vir conversar com a gente. É um assunto que realmente faz sentido para, pelo menos para alguns, com alguns percentuais, mas, assim, muito obrigada mesmo. Depois, assim, se você puder, alguns dos slides compartilhar com a gente, algumas dicas, realmente, porque eu sou muito visual, né? Eu sou extremamente visual e algumas coisas, quando eu coloco aqui na minha frente, assim, realmente me faz pensar, me faz puxar para o eixo. Então, se você tiver algumas coisas para passar para a gente, e principalmente dicas, assim, a gente agradece muito, muito mesmo. E faço aqui, já deixo o convite para uma próxima vez, se você tiver algum outro tema para falar com a gente, é sempre muito bem-vindo. Você já viu que você é querida, nem precisou morrer, como eu disse, para todo mundo bem. Então, assim, eu tenho certeza que da próxima, outras pessoas e as que estão aqui hoje vão gostar bastante, vão querer participar. Mas eu agradeço cada um das 35 pessoas que participaram, né? A gente já está encerrando. E é isso, gente. Fica a última dica, ela é religiosa, não é religiosa, mas tem cunho espiritual, é orar e vigiar. Procrastinar é orar e vigiar todos os dias, porque senão você vai voltar para a zona de conforto. Seu cérebro não quer mudar. Seu cérebro, ele é seu inimigo. Ele quer ficar na zona de conforto. Tá bom, gente? Muito obrigada, então. Um beijão para vocês. Beijo. Eu comprei exatamente o horário. Beijão. Gostei de ver carinha. Fica com Deus. Valeu. Vila Beijo, Franca, gente. vamos tomar uma. Tchau. Tomar uma. Vou, eu tenho que dormir em Franca, né? Tava logo a pandemia para a gente aglomerar. Um beijão, gente. Bom trabalho, Beijo, bom mês para vocês de vendas, viu? Obrigada. Obrigado. Beijo. Parabéns. Tchau. Tchau. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau.